não habita em templo feito por mãos de homens. Nós estávamos falando e vamos continuar falando deste mesmo assunto. Paulo ali, ele está confrontando o Deus vivo, o Deus poderoso com os deuses, com as idolatrias daquele povo. Está explicando para eles com toda educação, com todo jeito, sem magoar, sem ferir, com toda sabedoria, tanto é que ele já tomou para si o altar que eles tinham, que eram a um Deus desconhecido. E ele disse: é este Deus ao qual vocês adoram e não conhecem que eu quero lhes apresentar. O Deus vivo, o Deus que tudo criou, o Deus que tudo fez, o Deus que tudo formou. O foco do Paulo está no convencimento dos moradores ali de Atenas de que a sua idolatria era incorreta e não em cristãos verdadeiros que adoram o Deus verdadeiro usando um espaço, por exemplo, um templo. É importante pontuar aqui que o Deus verdadeiro pode ser cultuado em qualquer lugar e não estando presos a templos, casas ou qualquer construções. Era isso exatamente o que Paulo estava tentando colocar na cabeça daquele povo, que este Deus ao qual ele está apresentando é um Deus vivo, é um Deus que não precisa ser carregado por mãos de homens para ser introduzidos em algum templo, em algum lugar. Mas ele está aqui colocando que este Deus, quando nós chegamos no templo, quando nós chegamos na igreja, este Deus já se faz presente ali. E se nós sairmos dali para adorarmos em outro lugar, em outra casa, em outro espaço, ele já se faz presente ali. Ele não precisa ser carregado, ele não precisa ser introduzido, ele não precisa ser levado. É este o templo, é este que Paulo está dizendo. Que este Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está querendo dizer que aqueles deuses que eles tinham, se você introduzi-los numa casa e deixar lá, ele vai ficar eternamente lá, porque eles não se movem, não se mexem e não andam. É isto o que Paulo está dizendo. E isto não significa que está errado nós nos reunirmos em determinado local com o objetivo de estudarmos a palavra de Deus, de adorar a Deus, de invocar o seu nome. Tem pessoas que usam este texto para dizer que não precisam congregar. Nós não precisamos, porque Deus ele não habita no templo feito por mãos de homens. Ele habita no nosso coração. É verdade? Claro que é verdade. Que ele habita, sim, nos nossos corações, que ele está sempre nos nossos corações, mas ele quer que nós nos reunirmos para adorar a ele, para falar a ele. O que está errado é achar que só naquele lugar, um templo, por exemplo, temos a presença viva de Deus. Isso é bastante claro nos ensinos bíblicos. A igreja primitiva entendia perfeitamente esse conceito e aproveitava todas as oportunidades para se reunir, para louvar a Deus, para fazer o bem, e isso tanto no templo quanto nas casas. Em Atos capítulo 2, versículo 46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singela de coração. Então, o povo tem que se reunir, sim. Nós temos que congregar, sim. Nós temos que estar na casa do Senhor, sim. Mas é na casa do Senhor, deste Senhor, que quando nós chegamos lá, ele lá já se faz presente. Quando nós trocamos de lugar, quando nós pensamos em ir para outro lugar, lá ele já se faz presente. É este o Deus que Paulo estava tentando explicar para este povo. Dessa forma, usar o texto de Atos 17, 24 como desculpa para que agora você seja um desigrejado
é algo totalmente fora do contexto da palavra do Senhor. Paulo mostra claramente que Deus e suas ações não podem ser aprisionadas em santuário. Mas em nenhum momento diz que em santuários onde se adora ao Deus vivo, em espírito e em verdade, Deus não está. Ao contrário, quando nós vamos para adorar, Ele ali já se faz presente. Essa é uma diferença muito grande. Lugares são apenas instrumentos que facilitam os encontros para falar do Senhor. Na igreja primitiva se reuniam em casas, em cavernas, nos tempos mais difíceis de perseguição e mais tarde também em locais especiais criados para adorar ao Senhor, o templo. Se tudo isso é feito dentro das orientações da Bíblia, não há erro algum. O maior erro é o isolamento, conforme nos ensina Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixaremos de congregar-nos como é costume de alguns. Amém? Deu para nós entendermos, deu para nós ver que o Deus que Paulo apresenta é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus que não precisa ser carregado, é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente. Amém.